juntos. Para quem está chegando agora, eu vou resolver a FUVEST 2020. Essa é a segunda live da FUVEST 2020. Eu já resolvi os 6 primeiros exercícios de matemática. Agora a gente tem os 6 últimos exercícios de matemática dessa prova, tá? Eu normalmente sempre gravo a live e posto lá no meu canal no dia seguinte, então vocês conseguem ver essa live e ver também todas as outras lives que a gente já fez salvas no canal, tá bem? Então, vamos começar com o exercício 19, né? A gente está acompanhando a ordem da prova V da FUVEST 2020. Então, eu vou resolvendo os exercícios, eu não consigo acompanhar tanto o chat enquanto eu tô resolvendo, mas quando eu conseguir, eu vou dando uma olhadinha no que vocês estão falando, tá? Vou deixar o celular aqui do ladinho, daí eu consigo acompanhar um pouquinho o que vocês estão dizendo. Então, vamos lá para os exercícios dessa prova. Eu vou lendo e a gente vai resolvendo juntos. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, a função Euler, de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. E aí ele pergunta, qual o valor máximo da função de Euler, para n de 20 a 25? Tá, então vamos tentar entender aí o que essa questão está dizendo. Quando a questão fala, na verdade, essa função de Euler, ela nos dá os elementos, a quantidade de elementos primos entre si dentro de um intervalo. Então, quando a gente diz, máximo divisor comum com n é igual a 1, a gente está dizendo de números que são primos, vou escrever aqui, tá, gente? Primos entre si. O que significa ser primo entre si? Quer dizer que o MDC, o máximo divisor comum entre os números, que eu vou colocar AB, tem que ser igual a 1. Então, por exemplo, os números 4 e 9, eles não são números primos, mas o 4 e o 9 são primos entre si, porque o MDC deles é 1, tá? O máximo divisor comum não tem divisores comuns, por exemplo, então o MDC deles vai ser 1. Por isso a gente chama que esses números são primos entre si. Então, o que o exemplo está dizendo? Ele está dizendo, que a função Euler, do 6 é 2. E se a gente pegar os números menores do que 6, vou pegar os números menores do que 6 aqui para vocês, para a gente ver o que está acontecendo, Que vai ser quem, gente? Peraí. Deixa eu arrumar de novo. Vou colocar assim, tá? Menor do que 6 é o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E se a gente olha o número 1 realmente é primo entre si, O 6 e 1 são primos entre si, porque o 1 só tem 1, de divisor comum. Então, o MDC de 6 e 1 é 1. O 2 é um divisor de 6. Então, aqui não seria primos entre si, Porque tem o 2 como MDC. O 3 é a mesma coisa, é divisor de 6. Então, não tem como eles serem primos entre si. O 4, igualmente, o 4 não é divisor de 6, mas eles têm divisores em comum, que é o 2, certo? E o 5, a mesma coisa, não tem divisor em comum com 6, a não ser o 1. Por isso, a gente tem realmente 2 números que são primos comparados com 6, O 6 e o 1 são primos entre si, e o 6 e o 5 são primos entre si. Por isso que o resultado da nossa funçãozinha aqui vai ser 2, porque a gente tem 2 elementos, ok? Então, aqui a gente estava entendendo o que a questão estava pedindo. E agora, a questão quer saber qual vai ser o valor máximo que a função de Euler pode ter, tá? O valor máximo quando esse n aqui, vou colocar de outra cor, tiver entre, entre os números 20 a 25. Então, quando o n for ou 20, ou 21, ou 22, ou 23, ou 24, ou 25. Ele, teoricamente, está perguntando, qual é o valor máximo que a gente vai ter aqui, nesse resultado. E aí, gente, o que você pode fazer? Vou descer um pouquinho.
Você poderia analisar número por número. Então, por exemplo, vamos analisar o número 20, né, que é o primeiro. Aí você pensa, quem vão ser os elementos com MDC igual a 1 com 20, né? Primos entre si com 20. Então, a gente sabe que seria o 1, né? O 2 não é, porque é divisor. O 3. O 4 não é, porque tem divisor em comum, 2. O 5 não é também, porque é um divisor. Aí teria o 7. E por aí vai. Você teria que fazer até chegar no 20. Ou seja, um super trabalho. Vocês concordam comigo? Mas você poderia fazer. Assim você contaria quantos elementos tem de todos esses números e daria o resultado. Mas aí, gente, se você for reparar, ó, nessa sequência aqui, vocês concordam comigo que o 23 é um número primo? É um número primo, certo? É o único número primo dessa nossa sequência, de 20 a 25. Então, se o 23 é um número primo, vocês concordam comigo que ele não vai ter divisor em comum com ninguém? Com nenhum número? Porque um número primo só tem o divisor 1 e ele mesmo, né? Certo? Então, ele não vai ter divisor em comum com nenhum outro número. Então, quem vai ser os elementos aqui que vão ser primos entre si com eles? Vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o 3, vai ser o 4, vai ser o 5 e por aí vai até o 22. Vão ser todos os números menores do que 23, porque é um número primo. Tá certo? Faz sentido? Então, o MTC de 23 com todos esses números vai dar 1, porque ele é primo. Tá certo? Então, vocês concordam comigo que esse daqui vai ser o maior valor da minha função Euler nesse caso? Que vai ser quanto, né? A função Euler de 23, por ele ser o número primo, vai ser todos os números menores do que ele. Então, vai dar sempre 1 a menos, né? Então, nesse caso, 22. Ai, ficou feio meu 22 aqui. E aí, por isso, a alternativa C de certo. E aí, acharam fácil essa? Acharam difícil? Me contem aí nos comentários. Eu acho que ela era até tranquila, depende. Se você tem essa sacada de que o 23 é o único primo, e obviamente ele vai ter mais elementos que não tem divisores em comum, né? Porque ele realmente é um número primo. Então, assim, quando você pegasse essa ideia, aí saía rápido, né? Mas não se ia perder muito tempo testando todos os números. Não daria, eu acho que não daria muito certo. Fácil demais. Que bom, vocês acharam fácil. Que bom, que bom, que bom. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, então vocês acharam tranquila essa. Se caísse na FUVEST, vocês iam acertar. Muito mais fácil do que eu pensei. Pois é, né, gente? O enunciado assusta um pouquinho, mas nem era tão difícil. Bom, vamos para a próxima? Mandem um ok aí. Agora, a próxima sim, gente. A próxima, se vocês me falarem que era facinho, vocês vão ver. Ela não era difícil, mas ela era chatinha de resolver. Querem ir para a próxima? Mandem um ok aí. Ah, já estão mandando. Vamos lá. Para o próximo exercício da FUVEST. E, gente, pior que eu acho que eu resolvi essa prova quando eu fui prestar no meu último ano. E eu nem lembrava desses exercícios. Eu fui revisando tudo para fazer aqui na live. Ó, gente, uma questão que tem 2 linhas. Só 2 linhas. Então, assim, eu acho bom quando a FUVEST é uma prova bem mais direta, né? Não tem texto de interpretação e tudo mais. Mas todo mundo tem aquela fama, né? Putz, quando o exercício tem uma linha de pergunta, é porque o negócio é punk. Então, é tipo aqui. Mas vamos ver, ó, não é difícil, é só trabalhosa, né? Então, fala, né? Se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo para todo número real de x
Ele quer saber o valor de A mais B. Então, gente, a sacada é vocês entenderem que esse A mais B aqui são os coeficientes. Coeficientes. Tá? Quem são os coeficientes? Você lembra? Aqui a gente tem uma função do segundo grau, né? Os coeficientes são aqueles que acompanham o x, né? E também o termo independente aqui no final. Então, ó, quando ele fala calcule A mais B, ele justamente quer calcular esses coeficientes aqui, tá certo? E quando a gente tem uma igualdade, a gente não precisaria resolver, né? Tipo, colocar em Bhaskara, resolver Bhaskara, achar o valor de x. Não, a gente não quer descobrir o valor de x aqui. A gente quer descobrir os valores dos coeficientes, tá certo? Então, quando a gente tem essa igualdade aqui, quer dizer que os coeficientes desse lado tem que ser igual aos coeficientes desse lado aqui. Tá certo? Faz sentido para vocês? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer nesse exercício é arrumar esse lado aqui, esse lado esquerdo, né? Para ficar bonitinho e a gente conseguir identificar quem são os coeficientes, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C nesse caso aqui. Então, a gente precisa arrumar esses produtos notáveis, né? Para achar uma coisa mais bonitinha, podemos dizer assim, e depois fazer a igualdade, ok? A gente não precisa resolver colocar em Bhaskara e tudo mais, a gente vai precisar abrir e arrumar bonitinho, entendeu? Então, esse lado, primeiro lado aqui, né? Esse lado 1, primeiro, eu vou chamar esse aqui de segundo, tá? O primeiro já tá arrumadinho, a gente não vai precisar mexer nele agora. Só depois a gente vai comparar os coeficientes. Então, quem é o coeficiente aqui, ó, do primeiro lado? Os coeficientes, nesse caso, né, a gente tem o 3, o menos 9 e o 7, ok? E a gente vai igualar com os do outro lado quando a gente descobrir. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, é o produto notável. Talvez, na hora, vocês não lembrariam como é o produto notável assim, né? Eu vou colocar aqui, né? A mais ou menos B. Esse produto notável não é tão comum, porque é ao cubo. Normalmente, a gente faz mais produto notável ao quadrado, né? Ó, vou colocar mais ou menos aqui, tá? Então, talvez na hora vocês não lembrassem e tá tudo bem. Você poderia fazer multiplicando mesmo, né? Multiplicar 3 vezes o parênteses. Mas, vou dizer pra vocês como é. Não é tão difícil, é muito parecido com o produto notável que vocês já estão acostumados. Essa soma aqui, né, ou subtração, vai ser igual a quê? O primeiro ao cubo, né? A ao cubo, mais ou menos, dependendo do primeiro sinal, ok, gente? 3a ao quadrado, b. Então, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, mais ou menos, dependendo do sinal lá da frente, o segundo termo ao cubo, ok? Então, esse é o produto notável quando a gente tem uma soma, né, uma subtração ao cubo nesse sentido. Mas se você não lembrasse isso, você poderia fazer a multiplicação. Iria demorar um pouquinho mais? Iria. Mas daria para resolver, ok? Daria para você fazer. Então, eu vou resolver em parte, gente, porque não vai caber resolver tudo junto. Então, ó, primeiro eu vou abrir esse daqui na minha equação lá em cima, tá? X menos A ao cubo. Então, eu vou escrever ele aqui pra gente abrir o nosso resultado, ok? Então, a mesma coisa que a gente fez, vai ficar o quê, ó? X ao cubo menos 3a ao quadrado x mais 3a x ao quadrado menos a ao cubo, ok? Até aqui tudo certo, né? Agora eu vou pegar, não vou usar aquele sinal de menos ainda, não tô juntando, tá? Tô fazendo separado pra gente ver como vai ficar. Essa parte aqui agora, ó, x menos b. A vai ficar a mesma coisa, né? A gente só vai mudar o b por a, mas tudo bem. Vamos de novo, ó, x ao cubo menos 3b ao quadrado x mais 3bx ao quadrado. Tô concentrada pra ver se não vou errar nada aqui.
menos b ao cubo, ok? Eu só estou substituindo os valores do meu produto notável aqui. E a gente percebe, ó, que a gente agora vai somar, pegar o primeiro, né, e subtrair com o segundo. Aqui tem um sinal de menos, ó, tá? Como tem um sinal de menos, meio que, tipo, vai mudar todos os sinais aqui do lado, né? Então, vamos lá. Vou tentar colocar tudo junto. Então, eu vou colocar x ao cubo. Aqui eu só tô copiando o primeiro que a gente fez. E ali, gente, no rascunho, você vai ter uma folha maior. Então, não precisa fazer tão separadinho como eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo assim só pra ver se vai caber tudo aqui, porque a gente tem um espaço menor, tá? Mas lá vocês podem fazer maior e mais detalhadinho. E aqui vai ficar menos tudo isso que a gente fez embaixo. Então, vai ficar o quê? Menos x ao cubo, vamos mudar todos os sinais. Mais 3b ao quadrado x, menos 3bx ao quadrado. Ai, será que vai caber? Mais b ao cubo. Ficou bem apertadinho, mas apareceu aí, né? Então, agora a gente vai arrumar o que a gente tem. Então, ó, eu tenho x ao cubo menos x ao cubo, consigo cancelar. E agora eu vou deixar tudo juntinho, né? O x ao quadrado, ó, onde tem x ao quadrado aqui, eu vou deixar junto. Então, a gente tem x ao quadrado. Vamos trazer lá pra frente. Vai ficar o quê? Coloquei certo, gente, aqui? Deixa eu ver se eu coloquei certo. Ah, tá, coloquei certo, sim. Só mudou a ordem dos negócios. Então, peraí. 3ax ao quadrado menos 3bx ao quadrado. Gente, essa parte vai demorar, porque eu vou olhar se eu não tô errando, ok? Mas tudo bem, tudo bem. A gente já usou o x ao quadrado, vamos colocar agora só o x sozinho. Só tô copiando o que a gente fez em cima, tá? Menos A3 mais B3, ok? Tá vendo? Por isso que essa questão era chatinha. Essa questão tinha essas continhas para fazer, mas vocês vão ver que não é tão difícil. Só não pode errar aqui nesse produto notável. Gente, então agora eu vou colocar valores em evidência, tudo bem? Tá vendo? Ó, vamos comparar essas duas primeiras aqui. O que tem em comum? Tem o 3 em comum e o x ao quadrado em comum, certo? Então, eu vou puxar... E, gente, eu errei algum sinal aqui, né? Deixa eu ver o que eu errei. Ah, errei ali, já achei, gente. Aqui, ó. Ah, não. Deixa eu ver que eu errei alguma coisinha, galera. Taranão, taranão. Deixa eu ver o que eu errei, pera. Ah, errei aqui, ó. Eu mudei a ordem no meu... Ó, tá vendo, gente? Eu errei de bobeira aqui. Ó, aqui em cima, gente, é x ao cubo vezes a. Eu inverti a ordem, mas aí muda o sinal nesse caso, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Por isso que tava dando errado aqui. Então, peraí. Errei aqui esses valores. Vamos arrumar. Por isso que eu tava achando estranho. Não sei se vocês tinham percebido aí nos comentários, mas como eu não conseguia ver, eu não vi se vocês estavam falando alguma coisa aí. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Opa. Vamos arrumar, então, o que eu tinha feito, gente. Perdão. Gente, então, muda alguma coisa? Porque a gente tem negativo aqui, ó. Se fosse sinal de positivo, aí não mudaria. Se aqui essa soma fosse positivo, estaria tudo bem de eu ter invertido. Mas como não é, muda o sinal, tá vendo? Por isso que tem que tomar cuidado, vocês viram? Eu fazendo a resolução aqui, eu confundi. Então, vocês não podem confundir também. Aqui é negativo e aqui é positivo. Tá, gente, agora tá certo. Vamos lá, então. Ó, aqui é negativo, aqui é positivo. Só vou mudar os sinais. E agora a gente continua a nossa conta. Então, cuidado aqui, gente. Muda só porque a gente tem o negativo, ó.
Porque daí fica negativo aqui e negativo aqui. Se fosse positivo, não iria mudar. Mas aí eu invertendo muda o sinal, querendo ou não, né? Mas, perdão, vamos voltar agora ao que a gente estava fazendo. Então, ó, como eu disse para vocês, o que a gente tem em comum nesses primeiros? A gente tem o 3 e o x ao quadrado. Então, eu vou colocar em evidência, ó, vou colocar para fora, vai ficar 3x ao quadrado multiplicando menos a mais o b, ok? Mesma coisa aqui nesse x eu vou olhar. O que eles têm em comum aqui, ó? A mesma coisa, né? O 3 e o x. Então, eu vou colocar em evidência. 3x aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? E aqui eu só copio o resto, né? Porque é o termo, seria o termo independente da minha continha aqui. Agora eu vou arrumar, gente, para ficar mais fácil de vocês verem. Como a gente tem uma multiplicação, eu vou passar o x por final, ó, só para vocês entenderem. Então, vai ficar 3 menos a mais b, x ao quadrado, mais 3 ao quadrado menos b ao quadrado, x, menos a ao cubo mais b ao cubo. Ok? Ó, gente, se a gente for olhar aqui, a gente não tem uma equação do segundo grau? Uma equação não, né? Seria uma equação do segundo grau aqui. Estaria igualado a um valor que a gente vai chegar. Ó, e quem seria o elemento que está junto com o meu x ao quadrado? Concordam comigo que esse daqui é o meu termo, né? O meu coeficiente a numa equação do segundo grau? Esse meu termo aqui, ó, acompanhado com x, é o meu b. E esse termo que sobra aqui, ó, é o meu termo independente, o meu c. Concordam comigo? Em uma equação do segundo grau, né? Quem está acompanhando o x ao quadrado é o meu a, quem está acompanhando o x é o meu b, e o meu termo independente é o c. Gente, muita conta, assim, por isso que essa questão era chatinha. Ela não é difícil, mas é chatinha. Então, tinha que tomar cuidado para você não errar os sinais, que nem eu quase errei ali de bobeira, tá? Então, tá, a gente já achou quem são os meus termos desse lado da minha conta. Então, vamos subir, ó. A gente tem lá em cima essa equação aqui, ó, que eu vou escrever aqui embaixo, né? Que é o quê, ó? Vou passar aqui para baixo para ficar mais fácil a gente olhar. A gente tem 3x ao quadrado menos 9x mais 7. E o exercício pra gente tá falando, gente, que essa equação aqui tem que ser igual a tudo isso que a gente achou. Ou seja, o meu coeficiente aqui, quem é o a aqui? É o 3, né? Quem é o meu coeficiente b? É o menos 9. E o meu termo independente aqui é o 7. Como eu quero que essas minhas duas equações, né, essa equação seja igual, eu só preciso igualar agora. Então, por exemplo, eu vou igualar o meu a lá em cima, ó, 3 menos a mais b tem que ser igual ao 3. Aqui, tá vendo? Então, eu igualei esse a com esse. Tudo bem? Para eu achar o valor do coeficiente. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu passo 3 dividindo para o outro lado, vai ficar menos a mais b igual a 1, ok? Bom, eu vou deixar assim. Vai que nos ajuda em alguma coisa, né? Então, a mesma coisa aqui do meu coeficiente b, gente. Eu tenho que 3 ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos 9, tá? Ah, gente, aí aqui, né? Não, tudo bem. Menos 9. Se eu passo 3 dividido para o outro lado, vai ficar o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos 3. Tudo bem? Ó, se eu for olhar o a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso lembrar que isso é o resultado de um produto notável, né? Que é a mesma coisa que o quê? A menos b vezes a mais b, tá? Eu tô voltando o produto notável, né? Menos 3. Opa, mas vocês concordam comigo que esse a menos b é muito parecido com esse? Se eu multiplicar, ó, esse meu lado aqui, tudo por menos 1, multiplicar por menos 1, eu vou ficar com quanto? A menos b é igual a menos 1. Opa,
eu sei que A menos B é igual a menos 1. Então, se eu sei que A menos B é menos 1, se eu passar o menos 1 dividido para o outro lado, né, vai ficar o quê? Que A mais B é igual, né, a menos 6 sobre menos 1. Isso vai ser igual ao quê, gente? A mais B é igual a 3. E aí, se eu for olhar no meu enunciado, ele não quer nem saber os meus valores separados, quanto é A, quanto é B. Ele justamente quer saber quanto vale, ó, o valor de A mais B. E a gente já descobriu. O valor de A mais B é igual a 3. Por isso, a alternativa A de arraso na conta. E aí? O que vocês acharam dessa? Difícil? Dava para resolver? Assim, eu acho que o mais complicadinho dessa conta, dessa questão, era fazer essas continhas chatas. Porque, assim, é muito fácil de errar um sinal por muita bobeira. Que nem eu errei aqui pra vocês. Eu tava com a resolução e mesmo assim ia me confundir, entendeu? Mas, depois que você vê a resolução, você pensa, tá, não era tão difícil, era algo mais chatinho mesmo de resolver, né? Não era muita conta ou algo complicado e tudo mais, nem nada do tipo, né? Um não passa para o outro lado positivo? Então, gente, como a gente tem multiplicação, ele tá multiplicando aqui, né? No caso, o menos 1 tá multiplicando, então eu passo para o outro lado dividindo, né? Quando eu passo dividindo ou multiplicando, eu não mudo o sinal, né? O sinal permanece o mesmo, só se a gente tivesse uma soma ou uma subtração. Mas como se trata de uma multiplicação, a gente passa dividindo o menos 1 mesmo, né? Você só tem que pegar o que tem que fazer, mas não é difícil. Então, eu acho que era mais chatinho mesmo, porque tem muito número, muito sinalzinho. Tinha que tomar cuidado para não errar. Como aqui o nosso espaço era muito pequenininho também, dificulta. Mas na prova você poderia fazer em um espaço maior, né? Igualando mesmo as equações para ficar mais fácil de entender. Era só mais chatinho mesmo, né? Mas vocês viram, a gente já chega na resposta que ele quer. Não precisa nem achar o A e o B. Mas aqui era fácil de achar, né, gente? É só substituir, que nem vocês fazem num sisteminha assim, normal. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Nossa, hoje meio frio aqui, pegou minha garganta. Mas eu acho que esse era o mais chatinho da prova. Não tem nenhum outro que é grandão, assim, pra fazer, não. Acho que esse era o mais chatinho. Bora, então? Era legal, era interessante esse exercício, mas assim, né? Imagina você fazendo a prova e já tá com a cabeça... Eu sempre gostei de começar por matemática, viu, gente? Fica a dica aí pra quem quiser. Vamos lá, então. Esse exercício era legal. Era legal. É um exercício de sisteminha, assim, que normalmente sempre aparece. Então, vamos ler esse exercício aqui. Tá, gente? Então, lembrem, quando eu for resolver o exercício, eu não consigo acompanhar tanto o chat. Mas, quando eu terminar, eu leio o que vocês estão falando e respondo vocês. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para outros 2 destinos conjuntamente, tá? Sabe-se também, gente, esse é um exercício clássico de sistema. Sempre aparece alguma coisa assim em exercícios. Com certeza já fizeram muito parecido. Então, sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais do que a metade vendidas para Lisboa. Nossa, tudo riscado aqui no exercício, né? Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Então, vamos lá. Vamos escrever o que o nosso exercício está dizendo, né? Primeiro, a gente sabe que foram 78 passagens vendidas para Lisboa, Paris e Roma. Então, a soma dessas 3 passagens para esses 3 lugares dá 78. Então, eu vou chamar, as incógnitas com as iniciais dos destinos, tá? Então, Lisboa, a quantidade, vou chamar de L, mais P, a quantidade de Paris, mais R para Roma, que dá 78 passagens, ok? E aí ele fala, que as passagens vendidas para Paris
foi o dobro é 2 vezes, né? No número de passagens vendida para os outros dois. Ou seja, Lisboa mais Roma, tá? Foi o dobro vendido para Lisboa mais Roma. E também que Roma, ó, foi 2 vezes mais que a metade vendida para Lisboa. Então, metade das passagens de Lisboa. Tudo bem? Então, eu sei isso. Isso aqui é o que o enunciado tá falando pra gente. E lembra, né, gente? Um sisteminha. E aí você pode escolher a melhor forma de resolver. Normalmente aqui, né, a gente faz por substituição. Você pode substituir onde você achar melhor de substituir. Eu vou começar substituindo, gente, ó, o meu R aqui no P. Pra gente começar a mexer aí nas nossas equações que a gente tem. Então, a gente vai chegar aqui o quê? Ó? P é igual a 2... Opa! O P, eu só tô substituindo, tá? 2 vezes o L mais o R. Que o R, na verdade, é o quê? 2 mais L ao quadrado, ok? Multiplicando 2, eu vou chegar aqui o quê? Ó? P é igual a 2L mais 4, tá certo? Mais L, 2L sobre 2, né? Se eu multiplicar o 2 aqui, é como se eu estivesse cortando os dois. Então, vai ficar mais L. Ok? Isso vai dar o quê? Tá certo isso? Tá, né? Isso, tá certo, gente. Isso vai dar o quê? 3L mais 4. Ok? Agora, eu já sei o P somente em função de L. Então, eu vou agora colocar o meu P aqui na primeira equação e o meu R aqui na primeira equação também. E aí, a gente vai chegar tudo em função de L, ok? Então, vamos lá. Na primeira equação agora, ó, L mais... Quem é o P que eu achei agora? Ó, o P, vou colocar em parênteses para ficar mais fácil. 3L mais 4. Gente, até aqui eu só tô pegando o que o enunciado disse e tô substituindo, tá? Então, ó, esse daqui agora... Opa! Vou mudar a cor. Deixa eu ver... Vamos lá. O P é esse daqui, tá? O P é esse daqui. Mais R. O meu R, a gente viu lá, é o que tá lá embaixo, né? O R é igual a, por em parênteses, para não diferenciar, mais 2 mais L ao quadrado. Tudo bem? E isso daqui é igual a 78. Então, vai ficar, gente, aqui 4L mais 4, mais esse 2. Vai dar 6 aqui. Gente, eu tô fazendo certo? Eu tô errando alguma coisa. Deixa eu ver. Não, acho que tá tudo bem. Mais 6, se eu estiver errando, vocês gritam aí. Sobrou mais esse L ao quadrado aqui, que é igual a 78. Gente, vocês me falam se eu estiver errando alguma coisa aí. Agora, gente, ó, vou somar aqui 4L mais o L aqui, ó. Fazer separado, só pra vocês entenderem direitinho o que eu tô fazendo, ó. Fazer o MMC, tá? Colocar o 2 aqui embaixo. Então, aqui vai dar 8L mais L. Ok? Então, vai ficar, voltando lá em cima, 9L sobre 2 mais 6 igual a 78. Vou passar esse 6 subtraindo para o outro lado, vai ficar o quê? 9L sobre 2. Ah, tô falando ao quadrado, gente? Desculpa. 9L sobre 2, que é igual a 78 menos 6, 72, certo? Ok? Eu posso passar agora... Calma aí, deixa eu pegar. Vou pegar um negocinho aqui.
Aqui, gente, parece confuso. Eu só tô substituindo os valores... Opa! Apareceu um negócio aqui. Tô substituindo só os valores que o exercício estava me dando de função, né? Função não, do meu sisteminha. Ok? Então agora, ó, vou pegar o meu 2 aqui embaixo, tá dividindo, passo multiplicando. Vai ficar o quê? 9L 72 vezes 2, 144. 9 tá multiplicando. Passo para o outro lado, dividindo. L é igual a 144 dividido por 9. Isso aqui dá igual a 16. Então, eu encontrei que o meu L aqui, ó, vale, na verdade, né, equivale a 16 passagens. E o L é Lisboa, ok? Se eu voltar lá pro começo do exercício, ó, eu tenho aqui Lisboa, eu já sei que Lisboa vale 16, certo? E o que o exercício quer? Na realidade, o exercício quer saber quanto que é Paris mais Roma, tá? Vocês concordam comigo que se eu sei que L é 16, se eu subtrair, né, 16 do resultado, eu vou achar Paris mais Roma. Então, vou fazer aqui do ladinho já pra gente não ter que escrever lá embaixo. Então, ó, Paris mais Roma vai ser igual ao quê? 78 menos o L, né? Se eu passar o L para o outro lado, que seria menos 16. 78 menos 16, então Paris mais Roma vai ser igual a 62, que é a alternativa D de dado. E aí, acharam difícil? Acharam fácil? Lembrando, gente, que eu fui substituindo dessa forma aqui. Mas vocês poderiam escolher outras formas de substituir. Você poderia primeiro, tipo, achar o P, depois achar o R. Você escolhe o jeito que você achar melhor de resolver. Aqui tinha outras formas de você ir fazendo passo a passo. Eu fui juntando tudo em uma só para ficar mais tranquilo para mim. Foi uma forma que eu vi de resolver. Mas vocês poderiam resolver de outra forma sem problema, tá? Não existe uma forma fixa de resolver esse sistema. Sistema é meio doido mesmo. Você vai substituindo, você vai fazendo o que você visualizar, ok? E aí a gente chega que a resposta é 62. Tudo bem? E aí, se por acaso ele pedisse separadamente, você continuava o sistema de outra forma, né? Aí você iria fazer por substituição os outros valores, você ia descobrir separado. Paris e Roma, você poderia achar outras formas aqui do enunciado, mas depende do que o exercício está pedindo, tudo bem? E para quem está chegando agora, gente, a gente está resolvendo a FUVEST 2020, os 6 últimos exercícios da prova, e eu sempre gravo a live, então amanhã eu já posto ela lá no meu canal, já tem a gravação de todas as outras lives que a gente fez, tudo bem? Amanhã já está disponível para vocês. Chama a menina da matemática, vocês me encontram em todas as redes como a menina da matemática mesmo. Bom, vamos para este outro exercício aqui. Deixa eu arrumar a questão para ficar mais bonitinho de vocês verem. E o que vocês acharam da outra, gente? Fácil, esqueci de perguntar. Fácil, difícil? Qual o nome do seu canal? Chama a menina da matemática mesmo, que nem aqui no TikTok. Que app você usa para escrever? Gente, eu uso o Drawboard PDF, esse que eu tô compartilhando para vocês, com uma... com a mesinha digitalizadora, eu tô escrevendo para vocês. Engraçado que conteúdo base na prova muita gente erra, muita pressão. É que às vezes na hora é difícil, né, a gente interpretar realmente o que o exercício está dizendo, né? É complicado. Bom, gente, essa questão aqui, ela não era tão difícil, mas ela não era fácil. Ela pediu um pouquinho um domínio aí de geometria, então eu considero essa um pouquinho mais difícil do que fácil, assim. Mas vamos ler, né, o que ela está nos dizendo. Um ponto XY no plano cartesiano pertence ao conjunto F, se é equidistante dos eixos OX e OY, e pertence ao círculo de equação x² mais y² menos x menos 6y mais 2 igual a 0.
Aqui, gente, quando a FUVEST fala círculo, na verdade, eu acho não, né? Ela queria se referir à circunferência. Circunferência. Tá? Mas acho que dava pra entender no exercício. Mas como ela coloca uma igualdade, né? Se ela falasse círculo, ia estar numa inequação aí, que seria todo o preenchimento, né? Mas tudo bem. É correto afirmar que F... Então, ele tá perguntando, né? Os pontos, teoricamente, né? Que estão dentro, que pertencem à circunferência e que são equidistantes aos eixos OX e OY. Você fica meio sem entender, né, o que está acontecendo aqui, mas tudo bem. O primeiro passo, sempre que a gente tem uma circunferência, né, uma equação de uma circunferência, a gente tende a descobrir qual é o centro da minha circunferência, né, e qual é o raio da minha circunferência. Por isso, a gente precisa arrumar a nossa equação para a gente descobrir quem é o centro e quem é o nosso raio, né? Então, eu vou escrever a minha circunferência aqui embaixo, ó, para a gente começar a trabalhar na minha circunferência, tá? Então, aqui são questões mais de geometria mesmo, né? Nessa parte da FUVEST, geometria sempre aparece, gente. E geometria na FUVEST não é tão tranquilinha que nem o Enem, que é só saber a área, saber volume. Então, gente, vamos fazer a nossa equação da circunferência. Vamos achar quem é o meu centro. Vocês lembram como faz? Você separa, né, um espacinho para x de um lado e y do outro. Então, por exemplo, ó, vai ficar x² menos 2x, deixa um espaço, vai ficar mais y² menos 6y mais 2. Vou passar o 2 para o outro lado já. Deixar um espaço e o mais 2 eu vou passar já para cá, ó, como menos 2, ok? E aí, gente, o que eu faço? Eu tenho sempre que pensar naquela ideia de produto notável, né? Vocês lembram? Ai, qual número que eu colocar aqui, ó, vai dar realmente, né, esse menos 2 aqui. Porque daí você pensa, né, no produto notável seria o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o terceiro ao quadrado, tá? Então, a gente tem que pensar sempre aqui. Que número que eu vou multiplicar aqui para dar esse valor? Concordam comigo que é 1, né? Porque 2 vezes 1, 2. Então, aqui seria quem, ó? Mais 1 ao quadrado. Lembra, se eu adiciono desse lado da equação, vou colocar aqui, né? Se eu adiciono 1 ao quadrado aqui, eu tenho que colocar aqui também, mais 1 ao quadrado. E a mesma coisa aqui no x. Que número eu preciso colocar aqui para que 2 vezes esse número, que eu vou chamar de y', né, dê igual a 6? O 3, né? Concordam comigo? 2 vezes 3 dá 6. Então, eu adicionaria aqui, né, o 3 ao quadrado. Entenderam, gente? A gente pergunta, né? Que número multiplicado por 2 vai dar esse valor aqui? A gente não olha o sinal agora, tá? O sinal a gente olha depois. Por que 2, gente? Porque aqui a gente está falando de um produto notável. Lembra que o produto notável, né? A gente quer transformar numa equação reduzida, né? Uma forma reduzida da forma da circunferência. Então, a gente vai ter que fazer algo desse tipo, né? Então, x mais 1a ao quadrado, mais um y, mais um b ao quadrado. Tudo bem? Aí, quando a gente fala de produto notável, é essa ideia, né? Que é quem? Ó, vamos escrever aqui só para vocês lembrarem. Seria o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o b ao quadrado. Então, esse 2 vem do produto notável mesmo aqui, ó. E como o coeficiente aqui é só y, né? Por isso que a gente pensa ele separado, entendeu? Esse 2 vem do produto notável mesmo, tá? Então, vou apagar aqui só pra gente continuar a nossa continha. Tudo bem? A mesma coisa, se eu somei o 3 ao cubo desse lado, eu vou ter que somar o 3 ao cubo aqui também. E a gente vai ficar como, gente? Agora a gente vai jogar, né, pro meu produto notável que a gente tava querendo, ó. Vai ficar o quê? X. Eu coloco, né, o valor que eu coloquei aqui, o 1. O sinal vai ser esse sinal aqui, então, negativo. X menos 1 ao quadrado, mais. Mesma coisa. Y. Eu coloco o valor que eu coloquei aqui, né, o 3.
O sinal é o que tá ali, ao quadrado. E desse lado, gente, vai ficar o quê? Menos 2 mais 1 mais 9, certo? Menos 2 mais 1, menos 1 mais 9 dá 8. Tudo bem? Entenderam? A gente tá só chegando na forma reduzida da minha equação da circunferência, né? Porque, ó, gente, quando eu cheguei aqui, quando eu chegar nessa equaçãozinha aqui, a gente já consegue descobrir o centro. Quem vai ser o centro da minha circunferência? Vai ser 1 e 3, certo? E o meu raio é quem? O meu raio é raiz de 8, né? Que raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, ok? Lembram como a gente acha o raio? A gente olha esses numerozinhos aqui, depois do x, mas a gente é sempre menos esse número, né? Então, menos o menos 1 dá 1, menos o menos 3 dá 3. Se aqui fosse positivo, aí seria menos 1, e por aí vai, ok? E por isso a gente descobriu que o centro da minha circunferência é 1 e 3, e o raio é 2 raiz de 2. Tudo bem? Tá certo? Então, gente, aqui a gente poderia, né, fazer meio que um esboço da minha circunferência no plano cartesiano, né? Eu vou colocar a minha circunferência aqui, ó, e eu vou desenhar o plano cartesiano para vocês. Aqui estaria o centro, né, que o meu centro seria 1 e 3. Então, ó, mais ou menos, eu vou esboçar, tá? Mais ou menos estaria... Cadê? Uma linha aqui, azul. Ah, vou colocar com essa cor mesmo, tá, gente? Estaria mais ou menos aqui o eixo Y, não sei se coloquei muito pro lado. Estaria aqui o eixo X. Vou botar muito pra cima, pera, deixa eu subir mais o eixo X. Gente, aqui é um esboço bem esboçado, tá, gente? Y e X. Bem ruim meu esboço, tá? Aqui seria o 3, né? E aqui seria o meu 1. Tudo bem? É só pra gente ter uma ideia do que a gente tá fazendo. Bem esboço pra vocês. E aí o exercício tá pedindo, né? Quais são aqueles pontos que são equidistantes ao eixo OX e ao eixo OY? Vocês lembram que são equidistantes com uma distância igual, né? E quem são os pontos equidistantes quando a gente fala de X e Y? É tipo, se fosse, né, aqui, ó, 1 e 1, seria se fosse 3 e 3 aqui. Esses pontos são equidistantes, né? Se fosse, 2 e 2. Sempre quando x, né, é igual a um y. Então, meio que formaria, tipo, uma reta meio que assim, né? Uma reta até meio... Gente, como não tá regular, tá? Vocês ignorem, porque eu fiz um esboço bem ruim. É uma reta onde o y é igual ao x. E ela é bem famosa, né? Esses pontos sempre vão ser equidistantes, ok? Vocês viram que o meu esboço é só esboço, tá, gente? Só pra gente entender. E da mesma forma, gente, ao contrário, ok? Uma reta ao... Opa! Não, peguei a reta aqui. Uma reta ao contrário, tá? Que seria menos 1 e menos... Não, menos 1 e 1. E por aí vai. Aqui também. Que aqui o y é igual a menos x. Então, essas retas dariam pontos equidistantes comparado à minha circunferência. Tudo bem? E ele quer saber quais são os pontos, né, que pertencem à circunferência, quais são as quantidades de pontos que pertencem à circunferência e também pertencem a essas duas retas, que são equidistantes. Então, gente, ó, o meu esboço tá bem ruim, mas assim, a gente não... Assim, vocês escolhem se vocês querem considerar, mas vocês percebem, ó, que estaria passando por aqui, né, por esse lado, estaria encostando aqui também. E assim, esse lado aqui, ó, tá vendo que não tá encostando? Mas, como a gente tá fazendo o esboço, não tem como a gente ter certeza, né? Então, como que a gente vê, né, os pontos que interceptam entre duas retas, por exemplo, ou entre uma circunferência e uma reta? A gente faz
uma igualdade, concordam comigo? Na verdade, a gente faz uma substituição, é como se a gente fizesse um sisteminha. Então, ó, vamos fazer, né, a intersecção da minha circunferência com essa primeira reta aqui, y igual a x. Então, vamos fazer a minha primeira intersecção, ó. Eu tenho que igualar, né? Então, vai ficar o quê? A minha equação da circunferência, que eu achei, a equação reduzida, né? Que ela foi assim. Minha equação reduzida igual a 8. E a equação da reta, que eu quero ver a intersecção, né? E por isso, gente, eu só tenho que substituir, né, a minha aqui, né? É muito fácil. Então, ou eu coloco que x é y ou que y é x. Tudo bem? Eu faço um sisteminha, mas esse sistema tá muito tranquilo porque a minha reta é só y igual a x, ok? Então, ó, eu vou substituir o y por x, tá? Então, aqui eu vou chamar de x, porque eu tô querendo achar a minha intersecção aqui. Então, vai ficar o quê? X menos 1 ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado é igual a 8. Tudo bem? Então, vai ficar o quê, gente? Ó, o primeiro ao quadrado menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 8. Ok? Então, agora vamos juntar, né, os termos que a gente tem. Então, a gente vai ficar com 2x ao quadrado menos 8x. Aí, ó, eu vou ter 9 mais 1, 10. Com esse 8, passa para o outro lado negativo, vai ficar mais 2 igual a 0. Tudo bem? Eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui e eu consigo dividir tudo por 2. Vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 2 igual a 0. Então, opa, esquece, gente, que eu dividi, né? Eu esqueci de dividir o resto. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Tudo bem? Gente, então achei a minha primeira intersecção sendo essa equaçãozinha aqui do segundo grau. E aí, vocês lembram? Quando a gente tem uma equação do segundo grau, né? Nesse caso, eu não precisaria resolver Bhaskara, porque eu não quero descobrir valores fixos da minha intersecção. Eu só quero saber quantas intersecções tem. E quando a gente fala de intersecção, nesse caso, a gente quer saber da raiz, né? E como eu consigo descobrir quantas raízes tem na minha equação do segundo grau? Fazendo delta. Vocês lembram? Se o delta for maior do que 0, porque eu tenho 2 raízes. Se o delta for igual a 0, porque eu tenho uma raiz. Se o delta fosse igual a um número negativo, eu vou ter nenhuma raiz. Vocês lembram? E o delta é de Bhaskara mesmo. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então, vai ficar 16 menos 4 dá 12. Então, nosso delta, gente, é maior que 0. Isso significa que eu vou ter aqui, ó, 2 intersecções, ok? Meio chatinho esse, mas não era tão difícil, vai. Tenho 2 intersecções. E faz sentido mesmo, olha aqui no meu desenho, tá vendo? A gente tem, olhando para essa reta aqui, ó, uma intersecção aqui, que eu fiz de roxinho, e uma intersecção aqui. Então, meu esboço não estava tão ruim assim, vai. Então, agora vamos olhar essa segunda reta aqui, ó, x igual a menos 1. Vamos comparar ela com a minha circunferência. Vamos ver se por acaso tem algum ponto que intercepta. Não acabamos ainda, tudo bem? A gente tem que olhar para esse lado também. E a mesma coisa que a gente vai fazer, gente. Um sisteminha, né, com a minha circunferência. Então, x menos 1 ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado igual a 8. E agora, a minha reta, né, é y é igual a menos x. É só substituir agora, em vez de x, por menos x. A mesma coisa que a gente fez no de cima, né? Então, vai ficar o quê? X menos 1 ao quadrado mais... Opa, fiz errado, gente. Aqui não era x, não. Aqui é y. Agora eu vou substituir por x. Então, vai ficar menos x menos 3 ao quadrado igual a 8. E a gente substitui da mesma forma. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, calma,
Copiei certo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como eu tenho 2 sinais negativos, vai ficar positivo, né? Então vai ficar 6x mais 9 igual a 8. E agora eu ajusto a minha continha, né? Então vai ficar 2x ao quadrado mais 4x mais 2. Porque eu tenho, né? 1 mais 9, 10. Faço o 8 negativo mais 2, igual a 0. Aqui também eu posso dividir tudo por 2. Vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Aqui é a mesma coisa, gente. Tem uma equação do segundo grau. Vamos descobrir quantas raízes eu vou ter aqui com o nosso delta. Então, vai ficar o quê? 4 menos 4 vezes... Opa, tá certo aqui? Ai, gente, de novo eu esqueci. Pera aí. Aqui é 1. Desculpa. 4 vezes 4. Então, meu delta é igual a 0, gente. Ó, quando delta é igual a 0, significa... Desculpa, gente, eu errei. Significa que a gente vai ter o quê? Uma intersecção. Concorda comigo? Que a gente, teoricamente, né, teria uma raiz. Então, como a gente está falando de intersecção... Arrumei, né, gente? Tava errado ali que eu confundi de bobeira. Agora tá certo. Quer dizer que a gente tem uma intersecção, uma raiz, ok? Então, gente, ó, eu tenho 2 intersecções aqui na minha primeira reta e uma intersecção aqui na minha segunda reta, tá? Então, ao todo, nesse exemplo, eu vou ter 3 intersecções, ok? Faz sentido? Então, vamos subir lá, ó. Então, o meu esboço, gente, estava bom, mas não estava tão bom, né? Porque aqui a minha reta não está encostando. Mas aqui, provavelmente, a gente tem alguma intersecção. Que ele não estava perguntando qual era, né? Ele só quer saber a quantidade de intersecções que a gente tem. E a gente viu que a gente tem 3. Então, ó, a única letra que fala, né, que corta, né, a intersecção por apenas 3 pontos é a D. E aí fala, sendo 2 no primeiro quadrante e o outro no segundo. E faz sentido, né? A gente tem, ó, 1 aqui e 2 aqui no primeiro quadrante e um terceiro aqui no segundo quadrante. Então, só poderia ser a alternativa D de dado. E aí? Fácil, difícil? Muita gente saiu da live, eu acho que o pessoal achou difícil esse exercício, hein? Vocês acharam difícil? Era geometria. Quem é craque aí em circunferência? Circunferência é muito importante, sempre aparece nesses vestibulares, então vocês têm que estar craque aí de resolver exercícios com circunferência. Médio. Tem que saber geometria. Geometria normalmente não é uma coisa que aparece tanto, né? Nem essa parte de circunferência, então eu acho que não é algo muito focado, né? Mas quem sabia de circunferência e entendesse o que o enunciado estava pedindo, vocês viram de novo, né, gente? A gente tem um enunciado de o quê? 3 linhas. Só 3 linhas. Então, não sei se vocês preferem enunciados mais diretos, assim, ou algo interpretativo, né? Depende muito da prova e da questão. E aí, gente, a gente tem mais 2 exercícios. Vocês aguentam? Bora terminar a FUVEST 2020? Temos mais 2 exercícios. Curtam muito a live aí no nosso finalzinho. E lembrem que eu vou postar a live depois pra vocês. Então, amanhã já tá disponível a gravação lá no meu canal. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Aí depois eu vejo qual outro vestibular eu continuo fazendo. Então, vamos lá, só vou trocar a cor pra gente mudar um pouquinho. Vou pegar a laranja. Essa aqui é tranquilinha. A FUVEST falou, ai, já peguei muito no pé deles, eu vou mandar uma tranquilinha pra eles resolverem agora. Podia ser todas assim, vocês vão ver. Lembra um pouquinho a ideia do Enem. Uma cidade é dividida em 2 setores. O setor sul, com área de 10 km², e o setor norte, com área de 30 km². Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos. Então, falo, né, o dia, no sábado, no sul, choveu 7 milímetros, no norte, 11. No domingo, no sul, foram 9 milímetros de água.
né? E do norte, 17. E aí pergunta, né? É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi de... Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, gente. A cidade é dividida em 2 setores. Então, a cidade inteira seria o quê? Sul mais norte, certo? Mas a gente não pode só pegar e somar todos os valores. E por que a gente não pode? Porque as cidades têm tamanhos diferentes. Então, o sul, ela tem 10 quilômetros quadrados, né, de tamanho, e o norte, 30 quilômetros quadrados. Então, eu não posso só somar os valores, né? Porque tem tamanhos diferentes. Se as duas tivessem o mesmo tamanho, aí sim, era só eu somar e tava perfeitinho, tudo bem? Então, vamos somar em partes, né? Vamos somar o total do sul primeiro, que vai ser o quê? 7 mais 9, 16, né? No final de semana inteiro, teve 16 milímetros de chuva. E o total do norte? 11 mais 17, 28 milímetros de chuva. E, gente, agora, para eu descobrir a média, né? Ó, e já deu uma diquinha. A média dessa cidade inteira, eu preciso fazer uma média. Mas vocês concordam comigo? Se elas têm tamanho diferente, é como se tivessem pesos diferentes. Sempre quando tiver algo assim, um tamanho diferente ou pessoas diferentes, sabe? Lembra um pouquinho a média ponderada, né? Porque eu vou estar multiplicando pelo tamanho do lugar. Assim eu vou descobrir melhor os valores, porque tem tamanho diferente, né? Então ficaria o quê, ó? 16 foi no território, né, do lado do setor sul. E o setor sul tem o quê? Vou colocar até de outra cor. Tem 10 quilômetros quadrados. Mas quem é o setor norte, né? Ele teve o quê? 28 milímetros de chuva. E ele tem um tamanho de 30 metros quadrados. Ok? Isso tudo eu vou ter que dividir pelo quê? Não dá para dividir por 2, né? Porque a gente não tá falando somente de 2, a gente tá falando de um espaço maior aqui. Peraí que eu vou colocar de outra cor mesmo, porque não dá. É como se eu tivesse que somar os pesos, né? Os pesos, nesse caso, são os tamanhos dos meus setores. Então, 10 mais 30, concordam comigo? É como se eu estivesse descobrindo por cada quilômetro quadrado separado, sabe? Então, vai ficar o quê, gente? 16 vezes 10, 160, mais 28 vezes 30, 840. Isso tudo dividido por 10 mais 30, 40. Aqui, gente, posso simplificar, né? Porque todos os números têm zero, como se eu estivesse dividindo tudo por 10, ok? 16 mais 84 dá 100. Dividido por 4, ainda da minha continha, vai dar 25 milímetros de chuva. E aí? Fácil, difícil, alternativa D de dado. E aí? Era mais tranquilinha, né? Tem que só tomar cuidado de perceber que a cidade, né, a cidade foi dividida em tamanhos diferentes. Se fosse com área igual, aí era só você fazer uma média. Mas como não era, é só você multiplicar e dividir por esses tamanhos. Não tinha nada, né? Aqui a FUVEST foi legalzinha, vai. Você vê essa questão, você fica tipo, nossa, será que é só isso mesmo? Simplificação no final. Não, então, gente, aqui não tem problema não. Você pode, se você quisesse, você poderia somar 160 mais 840. Vai dar 1000, né? E aí você divide por 40, vai dar o mesmo valor. Eu só simplifiquei antes por 10 todos os números, mas não tem problema. Tudo bem? Tem apenas um zero para cortar embaixo. Isso, mas como a gente está falando de uma soma, a gente tem que cortar só um mesmo. Se fosse uma multiplicação, aí precisaria de 2. Mas se vocês não estiverem acostumados em simplificar assim, gente, não tem problema, faz sem simplificar. Você poderia somar, né? 160 mais 840 vai dar 1000. Então, vai ficar o quê? 1000 dividido por 40. Aqui, ó, essa simplificação que a gente fez, tá vendo? Então, vai ficar 100 dividido por 4. Dá o que a gente fez aqui embaixo. Então, como você preferir.
tá bom? Se vocês não enxergar essa simplificação antes, não façam, não precisa fazer. Tudo bem? Fácil essa? De boa? Vamos para a última questão de hoje, da nossa FUVEST 2020. Gente, a gente já resolveu bastante vestibular, hein? Já tem muita gravação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E a gente vai resolver bastante vestibulares até o final do ano. Se tudo der certo. Vamos para a última questão de hoje? Mandem um ok aí se vocês querem ir já para a última. Vou tomar só um golinho de água enquanto isso. E a última, gente, é engraçado, porque assim, a última foi meio que... Não sei o que eu tenho a dizer sobre ela, depois vocês me contam se vocês gostam ou não. Mas meio que foi uma questão interdisciplinar com inglês. Porque se você bate o olho, a tirinha é em inglês. E você precisa da tirinha para resolver esse exercício. É legal, porque tem uma interdisciplinaridade, né? E a FUVEST cobra questões de inglês. Nem sei se essa daqui estaria junto entre as de inglês, tipo... Porque na FUVEST tem questões de inglês, né? Mas enfim, era uma questão de matemática que tinha inglês também. Então era uma questão meio que interdisciplinar, assim, entre matemática e inglês. Ok? Então, vamos lá, né? Eu já leio a tirinha pra vocês. Como eu falei, a tirinha tá em inglês, né? Mas vamos ver o que o exercício está pedindo, né? Ele fala: as possíveis soluções em polegada, inches, ele fala pra você, né, que polegadas é inches. Então, ele já te dá uma dica. Se você não soubesse o que é inches em inglês, ele tá te falando. Para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão na mesma reta, são. Então, vamos lá. Eu vou ler a tirinha em vocês, se vocês não entenderem. Fala assim, ó. Point A is twice as far from point C as point B is from point A. Ok? Muito inglês aqui, mas, ó, tá falando que assim, ó, o ponto A, ele tá 2 vezes mais longe, twice as far, tá? Do ponto, assim como, né, o ponto do ponto C até o ponto B, do ponto A. Então, vou escrever aqui pra vocês, gente, vai ficar mais fácil. Vou escrever em matemática. Ele fala assim, ó, que a distância do ponto A até o ponto C é igual a 2 vezes a distância do ponto A pro ponto B, ok? Quando ele fala assim, twice as far é 2 vezes, ok? Entenderam? E aí fala, né? Nessa distância, o ponto B para o ponto C é de 5 inches, 5 polegadas. Então, ele fala aqui também, ó, que a distância do ponto B até o ponto C é de 5 inches, 5 polegadas, que é o que a gente está usando aqui, tá? É 5. E aí ele pergunta, how far is... Qual é a distância, né, do ponto A para o ponto C? A minha pergunta final é essa aqui, ó. Qual é a distância do ponto A para o ponto C? Tudo bem? E aí o exercício pergunta, né? Quais são as possíveis soluções? Porque não vai ter só uma, tudo depende de onde o ponto C vai estar do ponto A, né? Então, ele quer descobrir a distância, ó, quais são as possíveis distâncias do ponto A para o ponto C. E aqui no final da tirinha ele fica bravo, né? Porque ele não está conseguindo resolver o probleminha que ele propôs. Tudo bem? Então, é isso. Era em inglês, talvez alguém poderia ficar com dificuldade de entender o que está dizendo ali, mas se você soubesse que era twice as far, você já entendia um pouquinho mais do que fazer. Então, vamos lá, gente. Vamos desenhar aqui, primeiro, ó, o ponto A. Eles falaram que tudo está na mesma reta, tá? Então, eu vou colocar aqui o ponto A e o ponto B desse lado. E aí, vamos colocar possíveis lugares onde o C pode estar. Então, a primeira coisa que a gente sabe, ó, que a distância de A até C é 2 vezes a distância de A até B. Então, uma das soluções é o quê, ó? Tá vendo que essa distância aqui, de A até B? Se ele fala que A até C é 2 vezes essa distância, você concorda comigo que o ponto B poderia estar para cá?
certo? O ponto C, desculpa, falei errado. O ponto C poderia estar para cá. Porque, né, é 2 vezes a distância. Então, se a distância é x, aqui também vai ser x, ok? Que vai ser a mesma distância. Então, do A até o C seria 2x. Do A até o B, x. É o que a enunciado está propondo para a gente. Ok? Faz sentido? Mas o ponto C também poderia estar para o outro lado, né? Estaria mais ou menos, tipo, para cá. Então, um outro possível lugar que o C poderia estar é aqui, ó. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Porque ficaria a mesma coisa, né? Ó, vou fazer um negócio aqui. Como se ficasse aqui 2C. Se é o dobro da distância de AB, né? 2 vezes AB, que é x, ficaria 2C. Então, tá vendo que o ponto C poderia estar ou do lado esquerdo ou do lado direito? Essas são 2 possibilidades que o ponto C poderia estar. Então, vamos tentar descobrir os valores deles. Ó, a primeira coisa que a gente sabe também é que a distância do ponto B para o ponto C é de 5 polegadas, né? Então, eu vou copiar isso daqui, ó, eu vou trazer aqui para baixo para a gente poder analisar esse primeiro caso, ó. Vou colocar aqui. Que fala, né, que de B até C vale 5. Se de B até C vale 5, quanto vale a distância de A até C? Se é 2 vezes, é 10, né? E, gente, aqui não é isso. Eu coloquei 2x aqui, mas ignorem esse 2x. Então, eu sei que a primeira distância possível de A até C seria 10, ok? Faz sentido para vocês? Ah, não, tá certo aqui o que eu escrevi 2x. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos agora ver essa nova possibilidade, onde o C está aqui para a esquerda. Então, a gente viu que um dos possíveis resultados é que de A para C é igual a 10 polegadas. Vamos ver agora se C estiver nessa distância aqui. Tudo bem? A gente sabe também, ó, que C até B, vamos lá, C até B é igual a 5. Então, tá vendo que eu passei aqui 2 vezes essa distância? Então, seria o quê? 2x mais x igual a 5, né? Ó, 2x mais x é igual a 5. Assim, né? Vai ficar 3x é igual a 5. Eu chego que o x é igual a... Peraí, eu vou pôr do lado que não vai caber aqui. Eu vou chegar aqui nesse caso, é que eu tô chamando de x, mas são x diferentes, tá? Então, eu vou chamar de x' aqui, pra vocês não confundirem. X', ó. Vou chegar aqui, o meu x' é igual a quê? 5 sobre 3. Mas aqui eu não tô perguntando do meu x, eu quero saber a distância de C para A, né? E C para A é igual a 2x. 2x'. Se eu tenho que 2x', que o x' é igual a 5 sobre 3, eu vou ter que essa distância é igual a quê? 10 sobre 3. Então, eu achei 2 possíveis distâncias de A até C. Ou é igual a 10, ou é igual a 10 sobre 3. E aí, se eu subo nas alternativas, só pode ser a alternativa A, né? A alternativa A de acertamos. Acabamos a FUVEST 2020. Tem que só tomar cuidado, gente, com essa tensãozinha aqui, ó, que a gente vai descobrir os 5 terços, mas a gente tá falando da distância de A até C, que é 2x, tá? Então, cuidado para não colocar só um valor de x, você tem que multiplicar por 2 para você achar o real resultado. Tudo bem? Então, por isso, é a nossa alternativa A. E aí? Fácil, difícil, não? Eu acho que o mais difícil era vocês entenderem a tirinha que tá em inglês, né? Porque o resto não era tão complicadinho para vocês entenderem. E aí, o que acharam? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gostaram desse exercício? Acharam fácil? Acharam difícil?
isso a nossa live de hoje. A gente resolveu os últimos exercícios da FUVEST 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E a gente vai fazer ainda muitos vestibulares, se tudo der certo.